Nós vamos ler até o verso de número 35. Você que tem a Bíblia, acompanhe a leitura nas Escrituras, mas a leitura também está exposta aí no Data Show. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a Tua graça sobre nós, nesse momento em que a Tua palavra está diante de nós. A nossa oração é para que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor também nos dê coração para crer em tudo aquilo que as Escrituras dizem a respeito de Jesus. Sabemos, ó Pai, que não somos melhores do que aqueles discípulos que eram nécios e tardos de coração para crer em tudo que a Escritura diz a respeito de Jesus. Mas nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, capacita-nos a crer, ó Pai. Tira de nós toda lentidão em realizar a Tua vontade e glorificar o Teu nome. Pai querido, que o Teu Espírito haja em nosso meio, que o inimigo seja repreendido, que a Tua igreja seja edificada e fortalecida espiritualmente, e que o Senhor manifeste nessa manhã a Tua salvação àqueles que ainda não foram impactados pelo poder da cruz e pelo poder da ressurreição. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
Meus irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras e para a história, nós vemos que Jesus morreu na sexta-feira, onde historicamente aconteceu a Páscoa. Lembrando que a nossa Páscoa, a Páscoa do Novo Testamento, não é a mesma Páscoa do Antigo Testamento. Nós não estamos reunidos aqui para cumprir a ordem dada a Moisés. Senão nós precisaríamos ter aqui o cordeiro, pães sem fermento e também ervas amargas. A nossa Páscoa agora é Cristo. Sempre que celebramos a Santa Ceia, de certa forma estamos celebrando a Páscoa. No sábado, Jesus permaneceu na sepultura. E no domingo, como ele havia dito, ele ressuscitou dos mortos, literalmente, com o mesmo corpo em que padeceu na cruz. Nós precisamos dizer isso porque, infelizmente, aqueles que se levantam contra a ressurreição dizem que Jesus ressuscitou, mas não literalmente. Ele ressuscitou em nossos corações. Mas a ressurreição de Jesus, meus irmãos, não foi assim. A ressurreição de Jesus foi histórica. O túmulo foi aberto e ele saiu daquele túmulo. Após a ressurreição, Jesus precisava encontrar os seus discípulos, reuni-los. Porque os discípulos haviam se afastado, haviam se dispersado diante da cruz. E dois desses discípulos do círculo mais amplo de Cristo, estavam indo para longe, andando numa estrada a caminho de uma aldeia chamada Emaús. Nós não sabemos o que eles estavam fazendo, não sabemos por que eles estavam indo para aquela aldeia. Talvez estivessem com medo, talvez estavam voltando para a sua residência. Alguns acreditam nisso, que eles estavam voltando para a sua casa, porque eles moravam ali em Emaús. Mas o fato, meus irmãos, é que não sabemos por que estavam indo para Emaús. O que sabemos é que eles estavam perplexos diante da crucificação de seu mestre, estavam emocionalmente abalados. Nessa mensagem, meus irmãos, quero falar sobre aqueles discípulos no caminho de Emaús e aplicar às nossas vidas aquilo que vemos aqui nas Escrituras. Nós vemos que ali naquele caminho de Emaús, Jesus buscará aqueles discípulos. O bom pastor, que é Cristo, sempre busca as suas ovelhas para a salvação. Nenhuma das ovelhas de Cristo se perderá. Amém, igreja? Primeiro ponto, queridos irmãos, no caminho de Emaús, nos encontramos sem esperança. Esse é o primeiro ponto. No caminho de Emaús, nos encontramos sem esperança. A estrada de Emaús representa a estrada da desesperança. Aquele caminho, meus irmãos, o caminho de Emaús representa o caminho das preocupações, o caminho da desesperança, o caminho da tristeza. Havia no coração daqueles discípulos o sentimento de fracasso e de decepção. Eles estiveram com Jesus, mas diante daquilo que viram, da crucificação de Cristo, a tristeza tomou conta dos seus corações, especialmente o sepultamento de Jesus. E era assim que estavam aqueles dois discípulos andando naquele caminho, tristes, naquele domingo. Era um domingo, era para ser o domingo da festa, o domingo da alegria, o domingo da celebração, o domingo da vitória. Mas o coração daqueles discípulos daquele domingo estava triste, eles estavam sem esperança. Os sentimentos que os dominavam eram sentimentos negativos. Eles não conseguiam imaginar Jesus ressuscitado. Tudo o que eles tinham em mente era o Cristo morto e sepultado. Mas Jesus havia dito várias vezes, diversas vezes, Jesus disse que no terceiro dia ele iria ressuscitar. E o terceiro dia era o domingo. Mas aqueles discípulos não acreditaram. A morte para eles era algo irreversível. Meus irmãos, muitos crentes estão no caminho de Emaús. Muitos crentes ainda estão naquela estrada, figurativamente é claro, tristes, sem esperança, por vários motivos.
talvez por pecados que cometeram e não acreditam no perdão, apesar das tantas promessas e palavras do Senhor. Estão tristes por parentes que perderam e acreditam que a morte é algo irreversível, apesar das tantas promessas do Senhor acerca da ressurreição. Muitos estão na estrada de Emaús, tristes, com problemas no casamento, problemas com os filhos, etc, e etc, meus irmãos, são muitos os problemas dessa vida. Mas o fato é que muitos crentes expressam em suas conversas, não as promessas de Deus, e sim palavras de desesperança, de tristeza, de fracasso e de decepção. Não andando por fé, andando por vistas. Muitos discípulos não conseguem sair do caminho de Emaús. E é nesse caminho que o diabo quer que permaneçamos. O diabo quer que continuemos caminhando para Emaús, para longe, fugindo, desesperançados. Queridos irmãos, no livro dos Salmos vamos encontrar homens de Deus que entraram por uma estrada como essa e tiveram muitas dificuldades de sair dela. Como o salmista, no Salmo de número 73, que diz: quase me resvalaram os pés. Precisamos lembrar que Deus, Ele é o nosso ajudador. A estrada de Emaús não é para nós a estrada. Mas eu me lembro, meus irmãos, que eu visitei duas pessoas com depressão profunda. Duas pessoas que estavam nessa estrada de Emaús. E no final da visita, uma pessoa disse assim: pastor, vou sair desta cama. E saiu. Outra pessoa, infelizmente, disse: pastor, eu quero permanecer aqui. Daqui não sairei. Queridos irmãos, a estrada de Emaús é a estrada, figurativamente representa a desesperança. É ali que o diabo quer que permaneçamos, mas essa estrada não é o nosso lugar. Com a graça e com a força de Deus, saímos dessa estrada e retornamos para Jerusalém. Segundo ponto, queridos, no caminho de Emaús, Jesus, ele se coloca ao nosso lado. Veja ali o verso 15 e o verso 16 do capítulo 24 de Lucas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Vamos ler juntos, meus irmãos, esses dois versos, versos 15 e 16. Vamos ler juntos, ajuda a acordar um pouco, né? Vamos ler juntos. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Naquela estrada onde a desesperança e a tristeza reinava no coração daqueles discípulos, Jesus foi ao encontro deles e passou a caminhar com eles. E Jesus foi caminhando e conversando com eles. É claro, meus irmãos, nós não temos aqui o registro de tudo que Jesus conversou com eles. Aquela estrada era uma estrada de cerca de 11 quilômetros. Alguns dizem que pode chegar até 30 quilômetros, porque não há certeza de qual Emaús o texto fala, mas provavelmente ficava uma distância ali de 11 a 12 quilômetros. Jesus caminhou com aqueles discípulos e conversou com eles por algumas horas. E veja, meus irmãos, o verso de número 16, que diz que os seus olhos estavam impedidos de reconhecer Jesus. E aqui nós temos o ensino de que após a ressurreição de Jesus, temos o desafio de reconhecer a presença dele
de uma forma diferente, de uma forma espiritual. Nós não sabemos por que os olhos daqueles discípulos, ou como Deus fez isso, mas o certo é que Deus fez. Jesus ressuscitado caminhou com eles e eles não reconheceram que era Jesus. E eu imagino que eles conversaram com Jesus sobre vários assuntos relativos à paixão de Cristo. Talvez fizeram uma pausa naquela estrada para descansar, porque o texto diz que eles caminharam até o fim do dia. Mas certamente, meus irmãos, o principal assunto que conversaram com Jesus foi o fato de estarem desesperançados e tristes, porque o seu Senhor havia morrido e havia sido sepultado. Algumas aplicações, queridos irmãos, para as nossas vidas até aqui. No caminho de Emaús, nesse caminho, Jesus, ele vem ao nosso encontro. Amém, igreja? Veja que Jesus se aproximou, Jesus foi ao encontro deles, Jesus se aproximou. Isso porque Jesus não perderá nenhuma de suas ovelhas. A única ovelha que Cristo, vamos dizer assim, entre aspas, perdeu, foi o filho da perdição, Judas, mas porque já estava escrito que ele se perderia. Todos aqueles por quem Cristo veio pagar o preço do pecado, todos serão salvos. Na estrada de Emaús, Jesus ele se coloca ao nosso lado. E ele caminha conosco. Ele sabe tudo, queridos irmãos, tudo que se passa conosco, tudo que se passa em nossos corações. Mas quer que compartilhemos com ele as nossas tristezas e as nossas desesperanças. Veja o verso de número 17. Jesus pergunta àqueles discípulos: o que é que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E Jesus lhes perguntou: quais? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus. Meus irmãos, Jesus sabia de tudo. Aliás, Jesus havia vivido tudo. Mas Jesus queria ouvir aqueles discípulos. Meus irmãos, Jesus conhece tudo sobre nós, mas Ele quer nos ouvir. Ele quer que compartilhemos com Ele as nossas tristezas, angústias e desesperanças. E Ele está pronto a nos ouvir. E muitas vezes, nem percebemos que é Ele quem está ao nosso lado, que Ele está ao nosso lado, mas Ele está ali. Hoje Ele se coloca ao nosso lado pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo. Mas Ele também pode usar irmãos para caminharem conosco nessa estrada tão difícil, nessa estrada tão penosa que é a estrada de Emaús. Fica para nós, queridos irmãos, o desafio de cultivarmos a presença de Jesus, mesmo quando não sentimos que Ele está perto. Porque os discípulos ali não sentiram naquele momento. Naquele primeiro momento eles não sentiram a presença de Cristo. Talvez numa estrada difícil ou num caminho difícil não percebamos ou não sintamos a presença de Cristo, mas temos que nos lembrar das palavras do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8. Todas as coisas cooperam para o bem. E Paulo diz: sabemos, ele não diz sentimos ou vemos, ele diz sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Terceiro lugar, queridos irmãos, no caminho de Emaús, Jesus nos expõe a sua palavra, Jesus nos expõe as Escrituras. Veja ali o verso 25, até o verso 27, diz assim: então Jesus lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés
discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Veja ali o verso de número 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Veja o verso 44. A seguir, Jesus lhes disse, e esse episódio aconteceu um pouco depois, quando estavam todos reunidos os discípulos. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Veja, meus irmãos, que no caminho de Emaús, Jesus nos expõe as Escrituras. Deus determinou os fins e os meios. O fim, meus irmãos, o fim é o fortalecimento do seu povo, a salvação do seu povo. E o meio para o fortalecimento, para a salvação e o fortalecimento do seu povo é a palavra de Deus. Amém, queridos? Deus não vai agir de outra forma. Deus sempre age por meio da sua palavra e por meio do seu Espírito. Somente a palavra, somente as Escrituras. Fora das Escrituras, o que impera é a superstição dos homens e as sugestões de Satanás. Precisamos, meus irmãos, estar atentos à palavra de Deus, porque é por ela que Deus manifesta a sua salvação. É pelas Escrituras que Deus fortalece o seu povo. A palavra é sempre suficiente e eficaz. Pelas Escrituras, Jesus nos dá a salvação. Pelas Escrituras, Jesus nos dá a vitória sobre as preocupações. Pelas Escrituras, Jesus nos dá a vitória sobre as tristezas. Quantas vezes estamos tristes, mas vamos para a palavra e saímos dali, diante dela, alegres. Jesus nos dá a vitória sobre a desesperança, pelas Escrituras. Pelas Escrituras, Jesus nos faz arder o coração. Pelas Escrituras, Jesus muda a nossa cosmovisão das situações. Pelas Escrituras, Jesus nos traz de volta para o rumo certo da estrada. A igreja precisa da palavra. A igreja precisa estar centrada nas Escrituras. Amém, queridos? Salmo 119, por diversas vezes diz: vivifica-me segundo a tua palavra. A palavra de Deus, ela vivifica o povo do Senhor. É por isso que Cristo, quando foi falar com aqueles discípulos, expôs para eles as Escrituras. Jesus poderia, meus irmãos, ter feito isso de outra forma, mas Ele fez da maneira que Deus determinou. Deus determinou que o seu povo seja fortalecido e vivificado pelas Escrituras. Precisamos tanto das Escrituras. Por ela venceremos as tentações. Por ela somos santificados. Por ela Deus manifesta a sua salvação. Ela é o meio escolhido por Deus. O diabo quer que nos afastemos da palavra, porque ele sabe o poder que a palavra tem. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou a fé vem pela pregação e pela pregação da palavra do Senhor. Sem a palavra, o homem ou mulher permanece no caminho de Emaús, mas foi pela palavra que Cristo foi resgatar aqueles discípulos naquele caminho. E por fim, queridos irmãos, lembrando que, em primeiro lugar, o caminho de Emaús é o caminho onde nos encontramos sem esperança,
mas onde o Senhor vai ao nosso encontro e renova a nossa esperança. No caminho de Emaús, Jesus se coloca ao nosso lado. Ele quer nos ouvir e Ele vai nos fortalecer. No caminho de Emaús, Jesus nos expõe às Escrituras. E por fim, no caminho de Emaús, Jesus partiu o pão com os seus discípulos. Veja o verso 30, no verso 28, aliás, em diante. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas aqueles discípulos o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. O partir do pão, meus irmãos, o momento de comunhão de Jesus com aqueles discípulos, eles estavam à mesa, não era ali um momento de santa ceia, mas era um momento de ceia, um momento de refeição, um momento de jantar. E eles reconheceram que era Jesus. Isso porque foi da vontade de Deus que o reconhecessem somente naquele momento. O fato é que Jesus, ao partir o pão, se fez revelar a eles. Não sabemos se foi a forma como Jesus deu graças pelo pão, ou se foi a forma como Jesus partiu o pão. O certo é que eles reconheceram que Jesus estava diante deles. Mas logo Jesus desapareceu da presença. O partir do pão, queridos, certamente nos faz lembrar de momentos importantes. O partir do pão fez aqueles discípulos lembrarem de outros momentos que tiveram, ou que estiveram em comunhão com Jesus. O partir do pão nos faz lembrar que Deus tem uma aliança com o seu povo. Nós vamos participar do partir do pão nessa manhã. Não só do pão, mas também do cálice. Para encerrar, queridos irmãos, vejamos o verso de número 33. Verso de número 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. O caminho de Emaús, queridos, inicialmente é o caminho da desesperança, da tristeza. Nesse caminho, Jesus vai ao nosso encontro, se coloca ao nosso lado, caminha conosco. Ele nos escuta e depois de nos ouvir, nos expõe as Escrituras, nos fazendo arder o coração. Nesse caminho, Jesus partilha o pão com o seu povo para fortalecê-lo. Mas Ele não quer que permaneçamos ali. É preciso conversão. E conversão é retornar. Conversão, meus irmãos, denota uma mudança de mente, uma mudança de coração. E veja que no verso 33 diz que aqueles discípulos, eles voltaram daquele caminho. Eles voltaram para o lugar onde o Senhor queria que eles estivessem. Nós precisamos, meus irmãos, convergir, precisamos retornar para o Senhor. Há uma missão para ser realizada. Há uma missão, meus irmãos, que precisa ser cumprida. E é por isso que aqueles discípulos voltaram para Jerusalém. Veja o verso de número 48, que Jesus diz a eles: vós sois testemunhas destas coisas. Aqueles discípulos precisavam pregar ao mundo acerca do poder da cruz e do poder da ressurreição. Há uma mudança, meus irmãos, aliás, há uma missão a ser realizada. E para cumprirmos esta missão,
precisamos estar no centro da vontade do nosso Deus. A ressurreição nos lembra disso. Nos lembra que Cristo está conosco para o cumprimento da nossa missão. Vamos fechar nossos olhos, queridos. Vamos colocar diante de Deus em oração. Talvez você esteja passando por esse caminho, o caminho de Emaús. Seu coração talvez está triste e desesperançado, por razões que só você sabe. Mas olhe para as Escrituras, veja que o Senhor Jesus se coloca ao seu lado. Fale para Ele da sua tristeza, da sua desesperança. Nós não servimos a um Cristo morto, nós servimos a um Cristo vivo. Um Cristo que caminha conosco. Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Nos momentos difíceis Ele está conosco. Ouça a voz de Cristo. Ele fala pela palavra. Ouça as Escrituras, você estará ouvindo Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti. Muitas vezes, ó Pai, nos distanciamos de Jerusalém e entramos na estrada de Emaús. São muitas as dificuldades, Senhor, que enfrentamos nessa vida. Mas o Senhor é o nosso Deus, nosso ajudador. Aquele que se coloca ao nosso lado. Jesus ressuscitou, está vivo, e Ele caminha conosco. Agora, Pai, que o Teu povo aprenda a orar e a ouvir a Tua palavra para ser fortalecido por ela. Agora, Pai, nesse momento de Santa Ceia, que possamos reconhecer a presença de Cristo entre nós. E que possamos, ó Pai, ao sair daqui, cumprirmos a Tua missão. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, quero chamar os presbíteros à mesa.